Boa tarde, queridos ouvintes da querida Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado. Hoje, dia 25 de maio. Gente, o tempo está correndo, né? O tempo escorre aqui entre os nossos dedos e há também uma corrida desenfreada nos chama atenção o mercado, né? Um dia desse era Natal, outro dia numa loja de departamento já era Páscoa e agora já tem elementos chamando atenção para o Dia dos Namorados, mas foi ontem o Dia das Mães, né? Então devemos também estarmos atentos a essa... eu diria essa pressa, né, que nos consome. Devemos mais viver bem a vida que a gente tem, olhar o céu, olhar as pessoas, esquecer um pouco, abstrair um pouco dessa convocação, não é nem um convite, para que nós possamos estar consumindo. É uma coisa que se a gente não toma conta, a gente se perde. E vocês pediram, não pediram, doutor Jorge Luiz? Pois é, gente, ele aceitou o nosso convite. Doutor Jorge Luiz, ele é psicólogo clínico, ele é o pároco da paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Botafogo. Ele também é palestrante, é professor, é autor de livros. Então, ele está aqui hoje a nosso convite, a convite de vocês, para tratar, para que possamos refletir um tema muito importante. Síndrome do impostor. Muitos podem não conhecer, mas existe, gente, a síndrome do impostor. Para tratar desse assunto, eu quero dar boa tarde ao doutor Jorge Luiz. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Uma alegria estarmos aqui, né? Mais um domingo e termos a oportunidade, né, de aprofundarmos esse tema. Então, como ela já disse, né, eu sou psicólogo clínico, o CRP 05/61441, né, e sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Esperança, aqui em Botafogo. É sempre uma alegria poder, né, colaborar de alguma forma no aprofundamento de temas importantes e também, de alguma maneira, ter esse olhar, né, para o ser humano como um todo, um ser humano que se relaciona e que tem seus sofrimentos e que precisa, em cada momento, olhar para a sua realidade e buscar aquilo que faz sentido para a sua vida. Então, hoje o nosso tema, promete. Todos os temas são interessantes, logicamente, mas o tema de hoje promete muito porque é algo que está muito atual, né? Sim. E tem aparecido com uma certa frequência na clínica, né? Às vezes não chega com esse nome, mas a gente observa e revela para o paciente, olha, tá aqui, né? Então, gente, eu quero fazer um convite a todos vocês a participarem, a tirarem dúvidas, a nos escreverem fazendo perguntas sobre este tema ou outros temas também. Podem dar sugestões de temas para programas futuros que nós tratamos, acolhemos com muito carinho. Quero convidar a fazer a sua participação através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e também através do nosso Instagram. Tem o direct lá, que a pessoa pode passar a mensagem. O nosso Instagram é PGM Viver Bem. Se perder o nosso programa, corre lá no YouTube, canal Rádio Catedral. Daqui a uma semaninha, mais ou menos, 10 dias, o programa estará lá disponível. Hoje o tema Síndrome do Impostor. Vou começar com essa pergunta. O que é, doutor? O que é? Pois é. Eu tive a alegria de pesquisar um pouquinho a respeito desse tema há uns 3 anos, porque, conversando com um amigo,
que estava bem sucedido, estava e está bem sucedido, ele, numa conversa, ele trouxe alguns questionamentos. E diante, então, dos questionamentos que ele trouxe, eu falei assim, bom, pode ser que eu esteja diante de um fenômeno, né, que está acontecendo aqui. Então, deixa eu pesquisar. E aí fui pesquisar o que poderia ser, né, quais são as possibilidades do que poderia estar acontecendo com ele. E aí, depois, então, eu tive a oportunidade de conversar com ele e dizer, olha, onde você está hoje, na empresa que você trabalha, tendo o sucesso que você tem, você acha que você chegou porque você tem habilidade ou de alguma forma você foi premiado sem que você pudesse entregar algo de qualidade para sua empresa? E eu estou falando de uma empresa que é multinacional. Então, os critérios são profundos, né? Não vão promover uma pessoa sem que ela possa entregar, né, coisa de qualidade. E aí, ele, então, falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então, vamos lá. E aí, fui aprofundando com ele essa temática e eu falei assim, cara, você está sofrendo esse fenômeno que nós chamamos de síndrome do impostor. Você acha que você não merece estar no lugar que você está. Você acha que o que está acontecendo com você é uma espécie de fruto de sorte. Não. O que está acontecendo com você hoje é fruto daquilo que você foi dedicando ao longo da sua vida. O seu esforço na empresa, seu esforço por aprender o que você está fazendo. Então, o que é a síndrome do impostor, né, a partir disso? É a pessoa que se sente sempre no grau inferior, né, mesmo ocupando um cargo elevado numa empresa, por exemplo, né? Ela acha que ela não tem qualidades para estar ali. Né? Então, ela nunca vai perceber, de fato, o valor dela. Então, ou seja, é uma visão sempre depreciativa que ela tem a seu respeito, né? Então, você pergunta, fulano, você ocupa esse cargo na empresa. Aí a pessoa fala assim, mas olha, eu sinceramente eu acho que eu não tenho aptidão para estar aqui. E aí quando você conversa com a pessoa, você percebe que ela tem. Então, ou seja, é a autopercepção dela que está prejudicada. Então, trabalhar para que ela possa de fato compreender que ela alcançou aquele cargo, né? Alcançou aquele patamar na vida como fruto de uma conquista, né? Daquilo que ela foi realizando ao longo da vida. Então, também, poderíamos dizer, doutor Jorge, que seria uma sensação de inadequação, falsidade, Exato. É um nome por isso impostor. Forte, por isso impostor. Porque ele sempre acha o seguinte, eu não posso dar um vacilo porque vão descobrir que, na verdade, eu sou uma farsa. Sim. Né? É muito interessante. Fraude, uma né? fraude. A frase é essa, a palavra é essa, né? Então, assim, eu sou uma fraude. Se descobrirem que eu sou uma fraude, eu corro risco de perder, né, esse cargo, eu corro risco de... E não só nos cargos, na verdade, né? Porque a síndrome do impostor, ela pode se manifestar em todas as áreas da nossa vida, né? Então, em relacionamentos, na família e assim por diante, né? Se a pessoa descobrir quem de fato eu sou, nossa, né, vai me abandonar. Então, é importante a gente observar isso. Mas eu quero provocar. E aí, existe o oposto da síndrome do impostor? Bom falar disso. Muito bom, né? falar A gente provoca disso. um pouquinho, né? Então vamos aproveitar, vamos falar disso. Existe. Se a síndrome do impostor é aquela sensação que a pessoa tem de se sentir uma fraude, existe também uma outra síndrome que nós vamos chamar de cegueira do incompetente. Este efeito descreve a tendência de pessoas com baixa competência em determinada área a superestimar suas habilidades. Então, veja, ele não tem todas as competências, né, bem desenvolvidas, mas ele acha que ele é o suprassumo. Então, imagina, alguém que é o suprassumo é alguém que não precisa aprender mais nada. Né? Mas é complicado, porque na vida nós aprendemos o tempo todo. E o que é interessante a gente perceber, por exemplo, hoje? As grandes empresas, elas estão investindo muito em aprimoramentos.
né, do seu quadro de funcionários, né? Você vê questão de habilidade social, você vê questão de desenvolvimento, com o objetivo de fazer com que o rendimento do seu colaborador seja melhor. Mas se eu não percebo que eu preciso desenvolver algo, como que eu vou desenvolver? Então, a síndrome do incompetente, a cegueira do incompetente, perdão, ela pode prejudicar muito uma pessoa. Porque vai estar fechado, já está cristalizado, já aprendi tudo, já sei tudo, não preciso mais me aprimorar. Mas é até um risco, né? É um risco. É um risco para as instituições, para os relacionamentos. É um risco. E como? E aí já é uma curiosidade também minha, como psicóloga, como o próprio vai identificar. Muitas das vezes, se ele se acha tão esse sabe tudo, ele não vai identificar. E a coragem de quem está com ele, né, à sua volta, seja familiar, seja esposa, seja o melhor colega de trabalho, como trabalhar isso? Uhum. Eu acredito no processo que se dá com verdade e humildade, né? Se a pessoa ela não tiver humildade para aceitar a verdade que está posta ali, ela não vai conseguir dar um passo. Mas diante desse cenário, eu entendo que uma pessoa que está ao lado pode falar assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Isso aqui que você está fazendo é maravilhoso. Mas se você tivesse um pouquinho mais de habilidade, seria estupendo. Então, não é desvalorizar o que o outro faz, é valorizar e apresentar a ele que existe uma lacuna que pode ser preenchida a partir de um estudo, que pode ser preenchida a partir de um desenvolvimento daquela habilidade. Então, quando a gente faz isso, eu acredito muito que a gente, de alguma forma, tem uma probabilidade maior de ganhar aquela pessoa, né? De trazer aquela pessoa para a verdade, né? Porque, como disse, ela tem uma cegueira do incompetente, então precisa limpar a lente dos óculos para que ela possa enxergar um pouquinho melhor, né? Fazer uma cirurgia de catarata, coisa do gênero, né? Trazendo aqui umas imagens que nos ajudam, né? Para poder entender que é necessário um certo aprimoramento. E algumas vezes, assim, aqui uma sugestão, né? Se alguém tiver a coragem, ou o colega de trabalho, ou a esposa, ou a namorada, mas gente, só estou falando no sentido masculino, mas não, o inverso também se aplica, a mulher também. Sinalizar alguma coisa, a você tente buscar alguém que é imparcial, alguém capaz. E esse alguém é o psicólogo, é o psicoterapeuta. Busque ajuda, nem que seja para uma psicoterapia breve, para identificar se de fato a pessoa, né, carrega a síndrome oposta ou a síndrome do impostor também. É muito interessante o trabalho de psicoterapia, porque, e falo não é porque eu sou psicóloga, falo porque muitos anos da minha vida fui paciente, desde os meus 15 anos. E por compreender que realmente a psicoterapia com profissionais sérios me ajudaram muito a ser, depois de Deus, né, a ser quem eu sou, e eu escolhi psicólogos católicos por conta da minha caminhada, como me ajudaram, né, esses alguns profissionais, eu me tornei psicóloga. Na verdade, é uma missão para mim e para tantos outros, assim como para o Dr. Jorge. Tem uma pergunta aqui, Dr. Jorge, da Jane Tristão, de Padre Miguel, ela que é uma ouvinte assídua, é amiga da rádio. Agradeço a Jane Tristão, que sempre participa com a gente. A pergunta é a seguinte: as mídias sociais podem influenciar uma pessoa a desenvolver a síndrome do impostor? Olha, se você começa a se comparar demais, eu acredito que sim, né? Porque existe uma comparação que eu acho muito significativa, doutora.
É aquela comparação de eu olhar para o que eu fui ontem e perceber que hoje eu sou melhor, né? E a senhora acabou de pontuar agora justamente o processo de psicoterapia que a senhora passou, né? Então, se eu tiver que me comparar a algo, eu vou me comparar com o que eu fui ontem e com o que eu sou hoje, porque hoje eu tenho possibilidade de fazer diferente. Quando a gente começa a se comparar muito com aquilo que a gente vê na mídia, primeiro que nós podemos correr o risco de estar se comparando com uma farsa, literalmente. Porque muitas coisas que postam não necessariamente são verdade. Depois, quais são as oportunidades que aquela pessoa teve na vida que talvez eu não tenha tido? E assim por diante. Então você está dizendo que que eu não posso alcançar. Eu estou dizendo que você pode alcançar, né? Todo e qualquer lugar. Naquilo que te foi oferecido, se você buscou extrair o seu melhor ali, o melhor que aquilo poderia te oferecer naquele momento, você já está dando um passo para ter qualidade de vida, para ter qualidade profissional, inclusive. Então, o perigo está em você começar a se comparar com o outro. Você não sabe qual é a vivência do outro, e aí a gente cai naquele problema, né? A grama do vizinho parece ser sempre mais bonita. Mas por que será? Porque ele foi lá e cuidou. Sim. Foi lá e cuidou. Então, na medida em que nós cuidamos do nosso interior, na medida em que nós cuidamos da nossa saúde mental, o objetivo é que a gente possa progredir cada vez mais. E dessa maneira, então, somos melhores que o dia anterior. Graças a Deus, né? As mídias realmente influenciam principalmente aos mais jovens, adolescentes e agora crianças também, né? Mas vamos falar muito sobre essa distorção da autoimagem. Mas antes, vamos fazer um minutinho de intervalo que a produção já sinalizou aqui. Voltando agora ao segundo bloco do programa Viver Bem. Gente, fazer uma pontuaçãozinha aqui, na verdade, é respondendo até perguntas que nos chegam não pertinentes ao tema do programa também. Então, para dizer que nós responderemos a tudo. Nos perguntam também se o programa Viver Bem, ele somente trata de assunto de psicologia. Eu quero dizer que não. Mas a psicologia atravessa a nossa humanidade, nossos comportamentos, nossa saúde mental. Nós tratamos do ser humano. O programa é de psicologia e espiritualidade, mas já trouxemos aqui convidados como enfermeiros, que falou sobre o cuidado. Não é falar de ser humano? Também, né? E já trouxemos aqui professores, um professor da UERJ, maravilhoso, inclusive ele está aqui na rádio colaborando também no programa Em Dia com a Notícia, que é outro programa da rádio. Então ele falou sobre uma pedagogia do sentido, e mesmo sem ser psicólogo, ele é professor. E outras, já trouxemos aqui uma nutricionista, uma outra também que me chamou muito a atenção e foi palestrante do nosso grupo plural de psicólogos da Arquidiocese do Rio, que foi uma jovem que trabalha com imagem. A imagem da pessoa, nossa imagem para o mundo, quem está fora nos enxerga e como ele infere quem somos como pessoa, enfim, muito interessante. Então, falando disso, se você tem sugestões de profissionais ou temas que você pensa que fogem da psicologia, não se detenha. Escreve para a gente, dê suas sugestões, que nós podemos fazer aqui uma mesa nos estúdios da rádio com 1 ou 2 profissionais, como já fiz. O importante é atender essa necessidade que temos de conhecer mais. E o canal da Rádio Catedral é um lugar maravilhoso para isso. As ondas da rádio não têm fronteiras, alcança para além. E é isso que a gente quer.
Tem uma ouvinte, doutor Jorge, Marina, de Oswaldo Cruz. Eu achei curioso e vou fazer logo essa pergunta porque eu também adoro filmes. Primeiro, agradecer a Marina. Nunca recebi uma pergunta aqui pedindo dicas de filmes que falem sobre o tema. O nosso tema de hoje é Síndrome do Impostor. Ela diz: sou estudante de psicologia, gosto muito de filmes e aprendo. Eu também, Marina, e aprendo muito com eles. Vocês têm alguma dica de filme que fale sobre a Síndrome do Impostor? Posso adiantar? Pode. Então vou adiantar, viu? Temos sim, Marina. Eu, por exemplo, nós logoterapeutas trabalhamos também dicas logofilmes. Um filme que pode contribuir em algo de sintoma que nós psicólogos identificamos no paciente e o paciente não sabe que sabe. Ele não fala sobre aquilo. Então, nós damos uma tarefazinha de casa. Muitas das vezes eu recomendo o filme ou uma música que possa fazer com que o paciente tenha uma tomada de consciência. Porque a tarefa de casa não é só assistir o filme comendo pipoca, e sim ele prestar atenção e fazer um link com alguns comportamentos que ele tem, entende? E dar uma sessão que a gente tem pena de terminar a sessão. 1 hora é pouco, 50 minutos é pouco. Mas a minha dica, eu tenho 2. É Uma Garota de Muita Sorte, que fala de uma jovem obcecada pela carreira e também ela é obcecada em atender às expectativas dos outros. Então, ela esquece de olhar a própria autenticidade. Vale a pena, não vou dar spoiler, né? Já falei o filme. E outro filme que mostra muito essa síndrome é Violet, que é uma jovem muito bem-sucedida em sua profissão, mas que uma voz vive atormentando-a e a faz se sentir muito inseguro. Essa voz é a nossa consciência. Então, vale a pena também, vou até assistir novamente esse filme, é recente, 2020. Então, nós temos uma lista de filmes, né, que falam, que associam alguns transtornos atendidos em consultório, e nós trabalhamos assim, viu? Acredito que eu tenha te ajudado, não sei se o Dr. Jorge tem algum. Não, no que você falou dos 2 filmes, né, nós vamos ver, logicamente, não só isso, né, mas nós vamos ver de forma aí muito plausível a questão do perfeccionismo excessivo, né? Sim. Que é a tentativa de responder a altos padrões, né? Que muitas vezes são irreais. Sim. Então é importante porque isso justamente nos ajuda a perceber como nós estamos, né, caminhando. Eu sempre digo existe o que é real e o que é ideal na nossa vida, né? Mas para eu poder alcançar o que está mais próximo do ideal, eu preciso olhar a realidade. Então, quando acontece uma ruptura com a realidade, fica impossível alcançar o que é ideal ou mais próximo daquilo que foi idealizado, né? Sim. Enquanto o Dr. Jorge falava, eu lembrei também, isso tem um tempo, vou falar o nome do ator, que esse eu lembro, sou péssima a guardar nome de ator, mas o Tom Hanks, ele deu uma entrevista, deve estar na internet, mas me enviaram em grupos de psicologia. Deu uma entrevista dizendo-se que ele foi atravessado pela síndrome do impostor, porque ele estava contracenando com alguém que ele
acho que ele queria ser um pouco mais e ele se sentia uma fraude, que não era aquele lugar, não era para ele contracenar com aquela, não me recordo, com outro ator de maior renome à época, né? Então, muito interessante. Vou procurar também. Perguntas. Doutor Jorge, pode uma criança de 10 anos ter a síndrome do impostor? Eu tenho muito medo da questão da gente ficar rotulando, né? A gente tem que ter esse cuidado, viu, gente? Então, nada de rotular, né? O que nós podemos perguntar é o seguinte: qual é o ambiente que essa criança está inserida? Por quê? Se é um ambiente que exige um alto padrão em tudo que ela faz, sem considerar realmente o estado atual dela, pode ser que essa criança aprenda a camuflar as coisas, né? Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado. De que forma, por exemplo, nós damos uma avaliação a um ato que a criança, a uma infração que a criança cometeu, né? Ou ela, por exemplo, na escola não conseguiu tirar a nota que ela desejava ou que nós tínhamos a expectativa. Então, tudo isso é uma maneira da gente ir trabalhando, né? Mas, assim, rotular uma criança como síndrome do impostor, eu acho temerário demais. Acho que não é o caminho. Sim. Até porque, se nós formos pensar, por exemplo, em diagnóstico de transtorno, uma criança de 10 anos não vai poder dizer que tem, né, um transtorno assim, né? Então, ter muito cuidado, entendeu? Embora, né, a gente aqui tenha essa possibilidade. Então, acho que é importante avaliar, perceber alguma coisa a mais. Quer uma dica? Busque o apoio de uma psicoterapia. Porque se tem 10 anos, é a hora de começar a fazer esse trabalho, né, doutora? Verdade. E aí você vai fazendo um trabalho, vai mostrando para a criança, por exemplo, que ela não deve esconder uma falha. Por quê? Se ela esconde uma falha, ela está perdendo a oportunidade de trabalhar com aquilo, né? Se ela se acha sempre incapacitada de fazer uma coisa, por que você se acha incapacitada de fazer isso aqui? Vamos ver como que é possível fazer, né? Então tem tudo isso e eu acho que é importante a gente ter esse olhar ampliado justamente para favorecer o crescimento, o amadurecimento. Tá certo. Me leva a pensar que não sou especialista em atendimento infantil, atendo adolescentes de 12 para cima, mas temos na clínica, né, pessoas e temos na psicologia profissionais especialistas em atendimento de criança. Até me surpreende, criança de 2 aninhos e que, é claro, fui conversar com essa psicóloga e ela falou, olha, normalmente o sintoma que a criança apresenta na origem da relação com os pais. Então, ela trabalha também os pais no atendimento clínico, né? Então, a criança ela pode estar apresentando uma inadequação, porque aí eu não seria a pessoa adequada para falar, o profissional adequado. Mas sim, se tiver dúvidas, e aí eu quero dizer que qualquer síndrome, qualquer transtorno, ele afeta a pessoa humana em todas as idades. E o ideal é levar a uma avaliação. Se mamãe ou papai tiver alguma dúvida a esse respeito, levar a um profissional especializado. E se é uma criança de 10 anos, levar a um processo de psicoterapia, assim como o Dr. Jorge coloca, que é uma idade que a criança já verbaliza, ela vai responder àquele atendimento que basicamente é no lúdico, mas há intervenções também. Acho que é até importante, doutora, a gente
trazer aqui, né? O lúdico na psicoterapia não é uma brincadeira sem sentido. Sim, perfeito. Amei isso, é verdade. Porque às vezes algumas falas tentam desmerecer o trabalho que é realizado a partir do lúdico. Todos nós temos essa dimensão lúdica, né? Então é importante nós olharmos. Então uma criança, quando ela está numa sessão de psicoterapia e está tendo ali uma atividade lúdica, muita coisa está sendo trabalhada. O meu estágio eu fiz na área de neuropsicologia e eu atendi uma criança de 6 anos. E foi muito interessante. Sim. Porque eu comecei, a supervisora ia me orientando como que eu tinha que fazer, e eu comecei brincando com ele aquele jogo de palitos. Olha. Né? No jogo de palitos, ele se envolvia. Tá bom, mas o que você conseguiu extrair dali? O que você conseguiu trabalhar com ele? Eu consegui trabalhar com ele a frustração de saber perder. Dentre outras coisas, logicamente. Mas veja, tinha vezes que eu ganhava, tinha vezes que ele ganhava. E quando eu ganhava, ele falava assim, acabou o jogo. Eu falei, mas por que acabou o jogo? Porque você ganhou. Quem tem que ganhar sempre sou eu. 6 anos. Eu falei, não. Não. E aí, a partir disso, nós íamos desenvolvendo. Então, assim, quando você vê um profissional trabalhando o lúdico com a criança, tenha certeza, aquele lúdico tem fundamento e vai chegar em algo muito precioso para que aquela criança se desenvolva e amadureça muito bem. Muito, muito bom. Eu me faz lembrar dessa conversa que eu tive com a especialista, eu até a recomendo muito, que ela diz que muitas críticas de pais, autoridades que convivem com a criança, leva a criança a se tornar insegura, porque há um volume muito grande de quando ela conversa com as autoridades, ela compreende que há um volume desigual entre crítica e elogio. Sim. E a criança acaba desenvolvendo esse lugar da insegurança. Então, papai, mamãe, titia, professores que nos escutam agora, moderar as críticas, o tom. Eu primo muito pelo tom da voz, que possa ser um tom amoroso, firmeza com amor, ser um tom amoroso onde a criança possa nos escutar. E a criança, ela se tornará em breve um adulto e que carregará inevitavelmente, é inescapável, todo adulto carrega a criança interior. O quanto você celebra cada conquista do seu filho, da sua filha? Quando ele chega e fala assim, papai, mamãe, eu tirei 10, não fez mais que a sua obrigação. Nossa. Essa frase detona. Sim. Né? Eu não estou aqui querendo ensinar como tem que cuidar, tá certo? Exato. Mas eu estou aqui trazendo uma reflexão a partir daquilo que a gente sabe que acontece. Né? Que bom, meu filho, que você alcançou, e é isso mesmo, tá vendo como é importante se dedicar? Isso. Você tá vendo como que nós podemos ir superando, né? E aí, se você, por exemplo, se em algum momento ele teve uma dificuldade, você fala, lembra lá atrás quando eu falei com você que basta persistir no caminho, né? Então é isso, o sucesso vai acontecendo na nossa vida, cada vitória deve ser celebrada, né? Então, assim, hoje, convide. Uma outra coisa que eu acho que pode fazer, brilhante, pega um suco. Vamos brindar então aqui a sua vitória hoje, né? Isso é delicioso. E a criança vai então ganhando esse gosto, né? Sim. Gente, o programa é maravilhoso, que eu estou aqui perdida. Qual é o bloco? Eu sei que a produção está me informando que precisaremos fazer mais um minuto de intervalo e iremos para o terceiro e último bloco. Continue encaminhando mensagens, que eu estou adorando. Também estou aprendendo muito aqui, revivendo também situações clínicas de pacientes que carregam aquela criança interior e que
traz em memória situações, palavras vividas como essa que o doutor Jorge Luiz colocou. Não fez mais do que sua obrigação. À medida que o doutor falou, lembrei logo de um caso clínico de um homem que eu atendi alguns anos atrás e ele tinha essa questão, né, do trauma. Quando a gente trabalha a retrospectiva de vida, ele trouxe uma mensagem assim. Mas, se você tiver alguma dúvida ou perguntas, escreve aqui pra gente, viverbem@radiocatedral.com.br. Se você está aí no seu trabalho, se você está a caminho de uma visita a um familiar, e se perder o nosso programa, não tem problema não, viu? Nós vamos sentir falta aqui da sua audiência, mas o nosso programa fica guardadinho no canal do YouTube da Rádio Catedral. É só daqui a alguns dias, uma semaninha, acessar o canal da nossa querida Rádio Catedral e baixar aí, assistir, acessar o programa Viver Bem de hoje, cujo tema é procrastinação, e eu estou com o doutor Jorge Luiz, ele que é psicólogo clínico, ele que é palestrante, autor de livros, professor e também atende em consultório presencial e online, presencial aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e online a você que está nos ouvindo. Viu, doutor Jorge, nós temos ouvintes na Colômbia. Que alegria. Alegria. E temos ouvinte também, parece que baixa o app da rádio, foi o que me falaram. Facilita a vida, né? E facilita, mas que bom, nós vamos além das fronteiras geográficas, né? Então, voltando, eu vou fazer a pergunta da Thaís. Ela só diz, meu nome é Thaís. Uma amiga da minha mãe, que é psicóloga, informou para ela que a procrastinação crônica pode ter consequências sérias. Gostaria de saber se isso é verdade. Então, como nós estamos já desenvolvendo aqui, né, nós fomos dando todas as pistas que a procrastinação pode gerar, né? Nós vimos a questão da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? E assim por diante. O nível de estresse elevadíssimo, né? Porque a pessoa ela se sente como que patinando, não consegue resolver as coisas, né? Então, sim, isso traz consequências graves, né? Por isso tem que ser avaliado e o quanto antes começar a fazer um processo ali de superação. Doutor Jorge, como a psicoterapia, que é a nossa área, pode ajudar a quem procrastina sem querer procrastinar? É o procrastinador. Como a psicoterapia pode ajudar? A psicoterapia ela tem como objetivo, né, vou usar uma imagem que não é minha, logicamente, eu já ouvi isso em outros momentos, né? A psicoterapia é como que, sabe quando a gente usa óculos, né, e a lente está embaçada? E aí você vai lá e limpa aquela lente para poder enxergar melhor? A psicoterapia vai fazer isso. Agora, uma coisa que é importante, né, doutora, é que o paciente esteja realmente convicto de que ele precisa fazer o processo. Sim. Uma das coisas que, infelizmente, acontece é quando a pessoa ela cria uma narrativa que seja capaz de deixar ela naquele lugar em que ela se encontra. Aí você diz assim, mas se ele buscou psicoterapia é porque ele está incomodado. Não necessariamente. Não necessariamente, porque tem um ganho secundário, né? Então, o ganho secundário está justamente atrelado àquela conversa que a pessoa fica tentando despertar pena, né? E não é esse o objetivo na psicoterapia. Então, o processo psicoterapêutico, para poder realmente acontecer e funcionar, é necessário que o paciente se envolva com verdade, se envolva com desejo de mudança, se envolva compreendendo que ele não pode ficar contando uma história
que o deixe naquela zona de conforto. É necessário que ele se levante daquele lugar. É necessário que ele consiga olhar a vida, perceber que a vida exige dele uma resposta diante das situações. E aí? O que eu vou fazer? Eu quero só sobreviver ou eu quero viver com qualidade? Muitas vezes nós temos essa situação. Pessoas que estão sobrevivendo. Mas eu acho muito pouco sobreviver. Eu quero viver, eu quero contemplar a beleza da vida, eu quero perceber aquilo que a vida me proporciona, né? E que me faz, então, ir além. Então fica aí essa dica, você, né, que busca psicoterapia. Olha, o psicoterapeuta não está ali para você poder contar uma historinha e tentar convencê-lo a sentir pena de você, porque ele não vai sentir pena, né? Ele quer, na verdade, te ajudar, né, com ferramentas importantes validadas, que você se levante e você seja o protagonista de uma vida com sentido. Perfeito. A Jandira de Realengo, ela envia a seguinte pergunta: é muito comum se procrastinar no trabalho e nos estudos, mas eu gostaria de saber se existe a procrastinação em relacionamentos. Sim, vamos lá. A temática relacionamento, eu acredito que seja algo importantíssimo e emergencial receber a nossa atenção. Nós estamos no momento em que, com muita facilidade, pessoas têm evitado o relacionamento. E por quê? Quando nós nos relacionamos com alguém, né, é possível que tenhamos feridas, né? É possível que em algum momento nos sintamos desapontados. E isso vai fazer parte. Então, diante desse cenário que tantas vezes nos mexe, né, porque ouvimos histórias, algumas pessoas têm assumido esse comportamento até mesmo evitativo. Eu não quero mais me relacionar com pessoas. A gente escuta isso, né? Eu vou olhar somente para o meu animalzinho. Nada contra os animais, né? Nada contra os animais. Mas nós não podemos substituir esse relacionamento interpessoal, né? Porque por mais que o animal ele tenha um olhar e ele dê sim alguns sinais para você, mas esse ato de fala, por exemplo, você só pode ter com um ser humano, né? Nesse sentido mesmo, né? Eu falo o que eu estou sentindo e ele fala com palavras o que que ele está sentindo também. Então, esse relacionamento é importante até para nos humanizar, né? Porque eu vejo a dor do outro e eu me compadeço. Então, e o outro vê a minha dor, também se compadece. Então, isso é muito importante. Então, assim, isso tem acontecido, mas eu vejo mais como uma tentativa de evitar sofrimento nas relações, né? Agora, logicamente, se você percebe que numa relação você está adoecendo, é necessário que você se pergunte o que está te fazendo permanecer naquele ciclo vicioso, né? Por exemplo, se tem alguém ao meu lado que toda vez que eu estou bem, essa pessoa tenta me afundar, bom, isso é problemático. E aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou administrar isso aqui? Né? Porque isso aqui pode ter diversos elementos. Então, veja, é importante nós nos relacionarmos, mas é mais importante ainda nos perguntarmos a qualidade das nossas relações. Não dá para viver na superficialidade, né? Algumas relações são rasas e não pode nos levar a uma profundidade. Então, é saber identificar e conduzir da melhor maneira. Muito bom. Deixa eu ver outra. O tempo virtual pode ser um causador da procrastinação? Já até falamos também sobre isso. Sim, pode, porque é um entretenimento, né? Tem uma afirmativa, e eu acredito nisso. O foco é dizer não, né?
Então, para eu manter o foco numa determinada coisa, eu preciso dizer não para tantas outras. Eu estou disposto a dizer não para tantas outras? Eu estou disposto, nesse momento, a dizer assim, eu vou focar no meu trabalho. Né? O que eu preciso entregar, será que eu vou conseguir entregar estando sem foco? Né? Estando disperso? Não, então peraí, eu vou dizer não para tudo aquilo que pode ser, né, algo prazeroso, momentâneo, né, e que esteja muito próximo de se realizar. Porque a tendência é quando a gente vê que a satisfação está um pouco distante, a gente deixa aquilo para depois, né? E é um risco, porque tem algumas satisfações que vão chegar justamente como mais distante, né? Então eu sempre me pergunto, isso aqui que eu estou fazendo tem sentido? Tem sentido. Pode ser que eu não encontre a satisfação plena hoje, mas vai ser fruto de um processo. Né? Se a gente parar para analisar, por exemplo, a formação acadêmica, né? Quando você inicia a formação acadêmica como um todo, quantos anos são de formação? E você vai aprendendo, você vai amadurecendo, e chega então o momento de você falar assim, nossa, eu agora estou satisfeito na minha área profissional, eu me encontrei. Mas foi fruto de um processo, você teve que dizer não a algumas coisas para manter o foco nesse crescimento acadêmico. Muito, muito bom. O que a procrastinação tem a ver com a saúde mental? A procrastinação, ela detona a nossa saúde mental. Sim. Né? Como que eu me sinto depois de procrastinar? Então, aquilo que já dissemos, né? O excesso de estresse que eu tenho, porque eu não dei conta daquela situação. Né? O sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa faz parte, nós sabemos disso. Agora, será que nós sabemos administrar o sentimento de culpa? Porque aqui é a grande questão. Se sabemos ou não administrar tal situação, né? Então, é fundamental conseguirmos justamente analisarmos cada situação, né? Eu deixei para fazer tudo depois. O que isso gerou? Eu me senti deprimido depois? Poxa, me senti naquele vazio de não ter dado conta, né? O que eu vou fazer agora? Vou ficar me punindo? Não, eu acredito que nós podemos aprender, né? Uma coisa que eu tenho dito muito, né? Eu já falei muito isso, tá? E talvez você que esteja nos ouvindo também tenha dito. Embora a doutora tenha dito que eu sou jovem, né? No dia 21 de maio eu completo 41. Então, já não sou tão jovem, né? Mas algum tempo atrás eu dizia assim, nossa, se com tal idade eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, tudo seria diferente. Mas é claro, a cabeça que nós temos hoje faz parte também, contempla também aquela vivência daquela idade. Porque nós somos um todo, nós estamos numa construção permanente. Né? Então, por isso que a gente diz, o Jorge de ontem não é o Jorge de hoje. Porque algumas coisas nós fomos repensando, nós aprendemos a lidar com situações de maneira nova, de maneira mais significativa. Né? Então, é muito importante nós observarmos isso. Excelentes colocações, eu diria brilhante. Olha, já vai fazer aniversário daqui a alguns dias. Que esse domingo 18, né? Então, daqui a alguns dias temos bolo na paróquia Nossa Senhora da Esperança. Na verdade, não no dia 21, porque dia 21 vamos ter atividade pós-missa, vamos ter palestra, né? Mas depois teremos comemoração. Vamos cantar parabéns. Doutor Jorge, queremos em nome de toda a direção, toda a equipe técnica da Rádio Catedral agradecer sua brilhante participação. Foram muitos os pedidos para que o doutor aceite o nosso convite para voltar no próximo domingo e com outro tema muito bacana. Pedimos que deixe seus contatos, seu Instagram, caso queira, e também uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu já sinalizei em outro momento. Eu acho que isso é muito importante. Nós conseguimos levar essa reflexão a tantos lugares e sabemos o impacto
que um programa como esse pode gerar em nossa sociedade de forma muito positiva. Sim. Né? Quando eu estive na minha primeira paróquia, lá em Bangu, eu sempre ouvia, logicamente, o programa no domingo, mas durante a semana também aquelas pequenas gotas de logoterapia, né, que fazia aquela intervençãozinha, muito importante, porque são coisas que nos faz sair do automático. Nós não podemos viver no automático da vida, né? Isso é muito complicado. Então eu digo a você, sabe, se você até então estava vendo automático, para um pouquinho. Hoje é domingo, repensa a tua vida, repensa a tua agenda. E amanhã, segunda-feira, inicie de fato, né? Mas eu já tenho 68 anos, eu não estou esperando. Tá esperando sim, você pode fazer tanta coisa, sabe? Então, assim, ganhe sentido, né, naquilo que você vai fazer, desenvolva realmente o sentido da vida, tá bom? Então, meu Instagram é psi_jorge_luiz. Lá você tem o meu telefone de contato e assim nós podemos também dialogar. Muito obrigado, doutora, por esse programa e no próximo domingo estaremos juntos novamente. Ótimo, que ótimo. Gente, também quero deixar o contato da Clínica Vitor Frankl e temos a grata alegria de compor na equipe com o nosso doutor psicólogo clínico, doutor Jorge Luiz, ele que atende lá também um dia na semana, e ele tem consultório online também. Mas a Clínica Vitor Frankl tem o nosso WhatsApp 995066463 e o telefone fixo da nossa secretária é 2135-1804 e funcionamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 8 às 21 horas e sábado até às 13 horas. A minha mensagem é a seguinte: a sugestão, gente, é não deixar a procrastinação nos controlar. Devemos assumir as rédeas da nossa vida e a mudança começa com o nosso primeiro passo. E só assim a gente aprende a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.